Eu sou livre para entrar num espaço como esse, armado, mesmo que eu não tenha a legislação a meu favor. Mas ser livre não significa que eu tenho licença para fazê-lo. Dizendo de outro modo, eu sou livre e tenho que assumir a consequência. Eu tenho um livro com o título dessa palestra, chamado, claro, Por que Fazemos o que Fazemos. E ele começa com uma reflexão sobre detesto segunda-feira. Detesto segunda-feira. Há pessoas que entram num desespero imenso quando a segunda-feira se aproxima, quando no domingo à tarde elas se dão conta de que o domingo está terminando e se dão conta mais ainda de que amanhã existe. E é claro, eu costumo dizer que há uma diferença séria entre cansaço e estresse. Entre aquilo que te desgasta e você recupera e aquilo que te faz romper-se, fragmentar-se. O estresse faz isso, o cansaço, ele apenas é um indicador de esforço intenso. E aí eu dou um exemplo, que é esse que eu vou trazer agora. Segunda-feira, como hoje, 6 horas da manhã, teu despertador no celular toca. Você quer apenas dormir mais um pouco, você não quer levantar naquele minuto, você põe o sistema de desperte-me depois. É só cansaço. Tocou teu despertador às 6 da manhã, você não quer levantar. Você não quer sair dali. É estresse. 6 da manhã, tocou o despertador, você quer dormir mais um pouco, tudo bem. Você não quer sair da cama. Você cutuca a pessoa que está do teu lado e diz, liga lá, diz que eu morri. É aquele dia em que você reza para um caminhão ter entalado num dos viadutos da Marginal para ficar tudo parado. Para o sistema de metrô ter a sua interrupção completa. É estresse. Quando é cansaço? Ora, o cansaço resulta de um esforço intenso. Por exemplo, fazer uma palestra durante 1h15 cansa, mas não estressa. Jogar 1 hora de futebol, 1 hora de beach tênis, que agora está na moda, cansa, mas não estressa. Jogar truco a noite inteira, não cansa. E nem estressa. Mas cansa. Depois de umas 6, 7 horas, você começa a ficar um pouco cansado ou cansado. Dançar a noite inteira, cansa, mas não estressa. Transar, se você ainda lembra, cansa, mas não estressa. O que é que te estressa? Aquilo que você está fazendo que você não vê sentido em fazer aquilo. Você não vê razão de fazer aquilo. Por exemplo, tocou o despertador. Não quero levantar naquela hora, tudo bem. Descanso. Como é que você cura cansaço? Descansando. Como é que você cura estresse? Reorientando tua rota, vendo de fato por que é que você quer fazer aquilo ou não quer fazer. Nesta hora, é preciso, quando se pensa no porquê fazemos o que fazemos, meditar mais seriamente sobre qual é o sentido daquilo que você faz ou do que eu faço. E eu estou usando propositadamente aqui a palavra sentido em 2 acepções. Sentido como significado e sentido como direção. Qual é o sentido do que faço? Isto é, qual é a direção que isso toma, para onde vai? E qual é o significado que isso tem para mim? Diz assim, mas para quê? E não é só eu ir tocando as coisas, a vida, essa é uma escolha. Há um nome para isso. A pessoa que vai vivendo sem refletir, sem meditar, sem pensar nas razões, que é a alienação. A expressão alienado significa aquela pessoa que não pertence a si mesma. Aliás, até o século XIX, a expressão alienado era usada no campo da saúde mental para caracterizar as pessoas que tinham alguma perturbação. Em alguns idiomas, entre eles o francês, o que nós chamamos aqui de hospício, no Brasil era chamado de asilo de alienados. Asilo de alienê. Quem aqui gosta de Machado de Assis se lembra que ele tem um clássico livro chamado O Alienista. Por quê? Porque se entendia que a pessoa que tinha alguma perturbação mental, ela não pertencia a si mesma. Em outras palavras, ela não tinha autonomia,
ela não tinha soberania sobre si, ela não tinha decisão própria. Então ela não pertencia a si. E o termo é também alienado. Mais tarde, para quem tem mais idade talvez se lembre, a palavra alienado foi utilizada no campo financeiro. Muitas vezes você comprava, e até hoje, um veículo, um carro por empréstimo, né? E ele tinha dentro, inclusive no documento, enquanto você não pagava todas as prestações, nele estava escrito no documento alienação fiduciária. Isto é, você tinha o uso, mas não tinha a posse. Você tinha o uso, mas não tinha a destinação. Isso vale quando a gente imagina uma pessoa que tenha sobre a sua vida apenas o uso, mas não tenha a posse. Dizendo de outro modo, aquela pessoa que não se pertence. Em outras palavras, de novo, aquela pessoa que não tem autonomia sobre si, que não decide como vai, para onde vai, por que vai. Evidentemente que a gente dá um nome para as pessoas que conseguem e precisam e são capazes de decidir como vão, para onde vão, que é liberdade. Liberdade. Atenção. Quando a gente fala em liberdade, cautela, porque esse é um termo que vem sendo exagerado nesses nossos tempos. Em nome da liberdade se conduz muitas vezes ao disparate, ao desastre. Cautela. Eu gosto muito de um especial psicanalista, psicólogo e filósofo alemão chamado Erich Fromm. Erich Fromm nasceu em 1900, portanto, alguém que construiu toda uma concepção que utilizou uma parte do trabalho de Freud também para as coisas que fez. E na introdução de uma das suas obras, o Erich Fromm escreveu algo que eu acho definitivo. Toda vez que eu posso, eu repito essa ideia, porque eu acho que ela ajuda muito a pensar, inclusive, nosso país, nestes tempos. Ele escreveu, Erich Fromm, liberdade não é licença. Liberdade não é licença. Isto é, eu, Cortella, sou livre para várias coisas, mas eu não tenho licença para fazer o equivocado. Por exemplo, eu sou livre para dirigir depois de ter tomado bebida alcoólica, mas eu não tenho licença para fazê-lo. Isto é, o fato de eu ser livre não me autoriza a fazer algo. Eu sou livre para entrar num espaço como esse, armado, mesmo que eu não tenha a legislação a meu favor. Mas ser livre não significa que eu tenho licença para fazê-lo. Dizendo de outro modo, eu sou livre e tenho que assumir a consequência. Eu sou livre para postar na internet o que eu desejar, mas eu não tenho licença para difundir o pensamento mentiroso, falso, escondedor. É muito comum um exemplo que vale para o nosso país nesse momento, para pensar. Você tem liberdade com a responsabilidade. Eu sou livre para várias coisas, mas eu não posso. Não sou livre para fazer algo que eu vou fazer agora, que não deve ser feito. Só vou fazê-lo como exemplo. Eu não tenho licença para gritar fogo num auditório lotado, num cinema cheio, num teatro pleno de pessoas. Ah, mas eu sou livre, eu grito se eu quiser. Não, você não tem licença para o perigoso, o mentiroso, o falso. Apenas você é livre para fazê-lo. E eu indico essa percepção porque é claro que quando nós pensamos no como é que você ganha a vida, uma das questões centrais disso é que a minha liberdade me coloca o requisito dela ser uma liberdade consequente, meditada, que faça com que eu não deixe a minha vida e a de outras pessoas desgraçada.